Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje vou conversar com Igor Freire, diretor de vendas da Lelo, uma tradicional imobiliária aqui de São Paulo. Igor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui, né? Participar desse programa. Eu já estava aguardando esse convite aí, foi muito legal você ter feito, né? Então, estou bem feliz de estar aqui. Obrigado. Igor é nosso espectador, nosso ouvinte, sempre está acompanhando Bem Pra Mesa. E agora chegou a hora dele contar toda a trajetória dele no mercado imobiliário, que é uma trajetória que vem lá de Salvador, ele estava me contando, saiu lá de Salvador, foi para Belo Horizonte e chegou aqui em São Paulo. E à frente aí, com um desafio enorme de transformar uma imobiliária de 65 anos. Uma coisa é você abrir uma startup, começar do zero, é muito mais fácil os movimentos. Agora, você pegar aquela imobiliária de 65 anos, com processos ainda engessados, e você ter que falar para os acionistas, para os sócios, para os donos, que agora a gente vai mudar, porque agora o mercado mudou. É fácil, né, Igor? Não, acho que está todo mundo vivendo um pouco disso, né? Porque não tem muita startup, né? A gente tem muito mais empresa tradicional, né? Naturalmente, né? E eu acho que está todo mundo sentindo um pouco esse movimento que eu estou sentindo, né? Que a gente sentiu aqui dentro da Lelo, né? A Lelo é uma empresa de 65 anos, né? Tradicional na área de condomínios, mas que tem, além do condomínio, mais duas verticais, né? Que é locação e vendas, né? Eu sou natural de Salvador, formado em administração lá em Salvador. Passei por algumas outras empresas do cenário nacional aí. Eu trabalhei na Ambev, e foi aí que me deu um pouco de bagagem para falar de vendas bastante. Uma empresa tradicional e que tem um histórico bonito aí de operações de vendas muito ligado à meritocracia e a dados, né? E que me deu um pouco dessa base. E aí eu saí da Ambev e acabei indo para uma empresa de tecnologia grande, HP, né? Aqui em São Paulo. E depois da HP eu comecei a entrar nesse segmento de mercado imobiliário. Eu comecei na Tenda, da Tenda eu fui para Lopes, né? Na Lopes a gente fez bastante coisa lá, a gente trabalhou com implementação do banco da Lopes, da Credit Pronto, né? Eu criei uma rede que fazia conexão com esse banco, uma rede chamada Rede Pronto, tinha mais de 400 imobiliárias. Depois a gente começou a fazer os M&As, começou a comprar as imobiliárias. Então, eu participei desse processo. Tinha uma área de M&A e eu participava na gestão depois que a gente comprava as imobiliárias. Eu cuidava aí da parte de majoritário dentro dessas imobiliárias. Então, a gente comprou a maior do Rio, compramos quase 10 imobiliárias aqui em São Paulo, né? Uma das grandes de Porto Alegre, uma das grandes de Curitiba, uma grande de Brasília. E eu tomei um pouco... eu acabei assumindo aí a parte representando a Lopes dentro dessas empresas. Quantos anos você Aí tem? eu recebi um convite. Eu tenho 41. Pô, tem cara de moleque. Tenho, cara. Obrigado, cara. Foi bem cuidado lá em Salvador, né? Comecei É água de coco a desde envelhecer cedo. aqui. A água de coco, acarajé, a praia. Mas aí eu acabei saindo da Lopes, fui para a Direcional Engenharia, que é uma empresa bem tradicional também, de capital aberto. A Lopes também é. A Direcional está aí entre as grandes empresas de Minha Casa Minha Vida. E eu toquei mais ou menos 10 estados. A gente tinha operações de financiamento em cada estado desse. Uma empresa super bem mineira, né? Nascida lá criada lá em Belo Horizonte, e o pessoal é bem tradicional em relação a relacionamento. Eu gostei bastante do jeito de trabalhar, da forma de trabalhar. E foi uma experiência boa porque eu comecei a ver a visão cultural de cada regional, né? Imagina, eu ia para Manaus cada semana e depois eu vinha para São Paulo ou ia para Vitória, porque a gente estava construindo lá, e cada lugarzinho desse tinha uma operação, tinha um grupo que fazia financiamento imobiliário, tinha que fazer o repasse. Os bancos não estavam estruturados para o tamanho de construção que a gente estava fazendo, 500, 600 mil unidades. Os cartórios também não. Então, foi um desafio bem legal. Assim. Agora, era 25 voos por mês, era uma loucura, né? 20 voos por mês, era bem intenso, né? E aí eu acabei saindo de lá, tive uma passagem numa construtora muito rápida aqui em São Paulo, chamada Patrimônio, e eu fui trabalhar lá na Lelo. Tem 6 anos e meio que eu estou lá. Eu estou à frente aí da área de vendas, né? Eu também assumi um
em determinado momento, aí, até 2 anos atrás, o marketing, cuidei de toda a parte da área digital da empresa, do site, de todas as conexões digitais que a gente tem aí. A gente cresceu muito no nosso site e aí está muito dentro da revolução digital que a gente fez lá dentro hoje na área de vendas. Uma das engrenagens é o site. Então você passou, um pouco mais agora. Você passou por construtoras, né? Construtoras mais ligadas ao segmento econômico, e agora numa imobiliária. E lógico, você tem muita experiência nessa parte de vendas, e na imobiliária você foi aprendendo a trabalhar com toda a parte de atendimento ao cliente, de gestão de carteiras, aluguel, tudo isso que é bem diferente do que uma construtora faz. Agora, quando você olha para o mercado imobiliário nesses últimos 10 anos, Igor, você vê uma evolução? Você acredita que ano passado, por conta da pandemia, a gente evoluiu ainda mais? Como é que você enxerga o mercado imobiliário que você ingressou lá atrás e o atual momento que a gente vive? Sérgio, essa é uma pergunta bem interessante, me dá até um pouco de arrepio, de felicidade, né? Porque eu vivenciei, a gente passou momentos de compra de imobiliária e de imobiliárias super tradicionais, né? Grandes no cenário nacional, né? E aí hoje eu vejo também como é que elas estão, e até as construtoras. O que eu vejo antigamente, se abria muito pouco a empresa para fazer as mudanças, né? Os donos ou os CEOs, eles estavam um pouco receptivos para ideias novas ou modelos novos, né? Do tipo assim, cara, não mexe aqui, o time está ganhando. Está funcionando, entendeu? já, não vem precisa aqui, mexer. Está funcionando, Eu sempre para com fiz esse assim. negócio. Sempre fiz assim, tá legal. Então, eu acho que até as startups vieram para provocar um pouco, e mesmo assim, né, com grandes startups aí na área de locação e tal, ainda assim existiu uma resistência. Eu só acho que o ano passado, a pandemia trouxe uma reflexão independente da concorrência, uma reflexão para o cara pensar no negócio dele e falar assim, cara, eu estou passando por uma situação que eu não posso ter a loja aberta, não dá para ter a loja aberta. Então, isso daí não é um negócio assim, porra, não mexe aqui que eu tô ganhando. É um negócio assim, cara, ou você mexe para sobreviver, ou você não vai conseguir viver. E aí eu acho que ele começou a repensar, porra, lá atrás eu tive um contato com uma foto profissional, lá atrás eu tive contato com uma visita virtual, porque eu não quis abrir minha empresa para isso. Lá atrás eu tive algumas ideias de algumas pessoas aqui, pô, será que não está na hora de eu olhar para dentro aqui, começar a ter aquelas ideias e botar para executar? Porque todo mundo achava que tinha que ser daquele jeito. Eu acho que o cenário ainda mudou, mas ainda está muito restritivo para a mudança, né? A área o mercado, o real estate como um todo, ele mudou muito pouco em 100 anos, né? A gente acabou de fazer, a gente foi agora em 2020 a primeira imobiliária tradicional que foi anunciada aí no mercado, a primeira a fazer escritura eletrônica, né? A gente foi a primeira do Brasil, né? A gente fez em junho do ano passado, né? Porque teve um provimento do CNJ que liberou, mas aí eu comecei a ligar para um monte de imobiliária, cara, abriu, o CNJ liberou para a gente fazer a escritura digital, eletrônica, a melhor coisa do mundo. Os caras, Igor, cara, vamos fazer escritura normal, eu já tem um amigo meu do cartório, ele vem aqui, não sei o que, mas, cara, tem a eletrônica, o cara não precisa mais vir aqui, não mexe com isso. Então, assim, mesmo assim, ainda tem uma certa restrição, as pessoas não querem, né, sair um pouco ali da rotina normal, né? Mas eu acho que mudou bastante, né? Eu vejo lá dentro da Alelo, a Alelo está completamente se reestruturando como um todo, né? Ela é a primeira de condomínios do Brasil, então a área de condomínio está super avançada na área de tecnologia, na área digital. O síndico já consegue, né, fazer todas as operações no celular, que é um negócio que há 5 anos atrás era praticamente, não dava para pensar num negócio desse. Então, o síndico hoje tem todo o extrato do condomínio no celular dele, ele sabe quem está devendo, quem não está, ele consegue ver toda a parte de administração do condomínio, de reserva de locais e tudo mais. Então, assim, na locação a gente também avançou muito, então a gente tem todas as assinaturas de locação digitais. Então, eu acho que até a gente teve que mudar, né? Não só com a concorrência, mas eu acho que com a pandemia a gente tomou uma certa balançada, né? Eu espero um movimento venha mais forte agora aí com os labs, né? Eu estou sentindo um pouco dessa movimentação. Estou bem feliz, eu acho que se isso acontecer, a gente tem grandes planos para frente para o real estate. Agora explica para quem não é de São Paulo, para quem não conhece o tamanho da Alelo. A gente tem uma audiência muito forte também fora do Brasil, para brasileiros aí que moram no exterior. Quais os principais serviços que a Alelo hoje possui e qual que é o tamanho em números de lojas, número de funcionários, números de imóveis na carteira? O que você pode falar aí para a pessoa que não conhece a Alelo
tem uma ideia de tamanho da Lelo hoje aqui na cidade, na cidade de São Paulo? Olha, a Lelo é uma empresa de 65 anos, né? A gente tem quase 1.000 funcionários, temos 24 escritórios aqui em São Paulo, a gente atua em São Paulo, Baixada Santista, Riviera, e a gente está indo para o interior agora um pouco mais forte. A gente tem 3 grandes verticais. Eu acho que das imobiliárias a gente tem um círculo um pouco mais completo. Aí a gente tem uma vertical forte de administração de condomínios, né? Que realmente está entre as primeiras aí do Brasil e pelas nossas contas até da América Latina, pelo tamanho da área, né? A gente administra bastante condomínios em São Paulo. A gente tem uma área de aluguel também, que é uma área super forte, tradicional na empresa há muitos anos, né? E a gente tem essa área de vendas também, que já vem aí se fortalecendo nos últimos 6 anos. E aí a gente consegue fechar esse ciclo. A gente tem a área de administração de condomínio, dentro da administração a gente tem a área de locação e tem a área de vendas, né? São 2, na verdade são 3 verticais, mas a gente divide em 2 grupos, né? A gente chama de Lelo Condomínios, que tem toda essa amplitude aqui em São Paulo. A gente acredita que deve ter aí mais de 3.500 condomínios na nossa base, aí, provavelmente uns 250 a 300 mil apartamentos são administrados pela Lelo em São Paulo. É realmente muito forte, né? Na área de locação também a gente deve estar entre as 5 primeiras aí em número de locação e de carteiras, né? O número de carteiras de imóveis na carteira, a gente não divulga isso por enquanto, porque a gente vem crescendo essa carteira ao longo do tempo, mas com certeza a gente está entre as 5 primeiras aí de São Paulo, e na área de vendas a gente está entre, com certeza, as 3 primeiras aí pelo volume de venda que a gente faz aí, e pela quantidade de lojas. E eu acho que o mais legal, tem uma coisa que é interessante na Lelo, a gente tem uma capilaridade muito grande, que é diferente de boa parte das grandes imobiliárias de São Paulo. A gente não só se concentra, por exemplo, na Zona Sul, que a maioria das imobiliárias estão concentradas na Zona Sul. A gente tem loja na Zona Sul, a gente tem loja na Zona Oeste, a gente tem loja na Zona Norte, a gente tem loja na Zona Leste, a gente é muito forte, Moca, Tatuapé, Parque da Moca. A gente tem loja na ABC. Então, fazer gestão de uma imobiliária que tem uma capilaridade muito grande, a gente tem loja em Campinas, então, assim, é realmente como se fosse uma empresa em cada lugarzinho desse. Porque quem não conhece São Paulo, Zona Leste, parece que é uma cidade, né? É muito grande, né? É outra vida, tem o shopping de lá, tem a vida de lá, Zona Sul também, né? ABC. Então, essa amplitude da Lelo também faz a gente ser realmente sempre um centro de informações, um polo de informações para os veículos de comunicação, que sempre ligam para a gente e falam: olha, pelo que você está em todas as regionais aqui de São Paulo, como é que você está enxergando um pouco a movimentação das regionais? Às vezes dá até para a gente falar, Sérgio, olha, a Zona Sul está indo super bem, e na pandemia a gente começou a ver um retorno muito mais rápido da Zona Sul do que da Zona Oeste, da Zona Leste, porque a gente começou a ver os escritórios retornando, a vida voltando, os aluguéis voltando, né, os restaurantes voltando a pagar o aluguel, os pontos comerciais. A gente falou: olha, a gente está sentindo já um retorno aqui nessa região, nessa outra região a gente está sentindo que vai demorar um pouco mais. Então, esse é um pouco do tamanho da empresa, uma empresa super bem posicionada, aí tem uma marca forte e que está passando por essa transformação como todo mundo. E olhando para algumas lojas, especificamente lojas fora da Grande São Paulo, como você citou no caso da Riviera, são lojas que acredito que nunca fizeram tantos negócios como fizeram ano passado, né? Porque o paulistano aí, ele descobriu que ele pode morar fora de São Paulo, trabalhar remoto e vir de vez em quando para a cidade. Não, a gente tem conversado com todo mundo aí e a felicidade dessas lojas fora de São Paulo é grandíssima, né? Porque eles, eu acho que nunca atenderam e nunca venderam, nunca alugaram tanto imóvel como estão fazendo nos últimos 12 meses, né? Impressionante, assim, o nível de demanda e até não só essa movimentação das pessoas por trabalhar home office e ir para outros lugares, querer trabalhar na praia ou num sítio ou no interior, mas até do próprio corpo de pessoas que trabalham com a gente, corretores, pessoas do administrativo, o pessoal. Imagina, a Lelo tem 1.000 pessoas, a gente colocou 1.000 pessoas em home office em março do ano passado. São 1.000 pessoas em home office. E eles estão até hoje.
A gente entrou no Não Demita, a gente não demitiu ninguém, muito pelo contrário, a gente tem 80 vagas abertas, assim, a gente já deve estar um pouco menor agora, deve estar na faixa de 40, 30, a gente está num processo de contratação gigante, todo mundo home office, todo mundo trabalhando de casa, a gente não tem ainda um prazo para voltar, então a gente está vendo movimentação de corretores também da área de venda, da área de locação, indo trabalhar no interior, falando, olha, eu já era do interior, eu já era de Campinas, eu já era da praia, acabei vindo para cá trabalhar, mas eu estou vendo que lá voltou. Igor, Então, a gente também está vendo essa movimentação. Uma curiosidade, como que é colocar 1.000 pessoas de um dia para o outro trabalhar em casa, questão de sistema, questão de máquina, questão de internet? Foi só virar a chave ou teve uma adaptação, um trabalho, acredito que grandioso da equipe de TI, de infraestrutura, para deixar isso funcionando aí? A modelação disso já existia um pouco, né? A gente já tinha uma plataforma de e-mail, de videoconferência já contratada há um bom tempo. Na área de vendas, por exemplo, a gente já tinha uma plataforma de telefonia toda na nuvem, né? A gente já está preparado. Hoje a gente atende todos os leads numa área lá que faz a qualificação desse lead. Então, todas essas 20 pessoas que trabalham lá, é um time grande, já trabalhavam com telefonia na nuvem, e o que acontecia? Sempre que caía a luz, caía a energia, né? Luz, energia, quando caía a luz, quando tinha algum problema lá, às vezes tem carnaval na região, bloqueia, a gente já trabalhava de casa. A gente abria na mesma hora, e aí é muito simples, né? A pessoa só logar na plataforma de telefonia, e a parte de e-mail, videoconferência, a gente já usava. Nessa mudança, a gente teve que se adaptar em alguns segmentos. Na área de condomínios, a gente teve que realmente fazer uma adaptação, levar todo mundo que faz o onboard dos prédios para casa. E aí existiu realmente um trabalho da tecnologia muito forte. E também existiu um trabalho por trás aqui. Por exemplo, na minha área, a gente fez mais de 60 lives com as pessoas, né? E lives diversas. Lives com psicólogos, com terapeutas, lives internas, né? de trabalho. Com público interno. Né? Com público interno, a gente não abriu para ninguém. Então, a cada 2 dias, a gente tinha uma live para falar de alguma coisa, porque Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, a gente estava muito preocupado. E as pessoas começaram a também vir, né? Começaram a me ligar e falar, Igor, estou ficando agoniado, estou em casa, tá difícil, minha cabeça não tá boa, cara, calma, vamos lá. E aí a gente começou a fazer a primeira live, a gente pegou um terapeuta, a gente pegou o professor de yoga, a gente começou a falar de vários assuntos, né, de estruturação financeira, porque teve muita gente, muitas pessoas da empresa ficaram em casa, que recebiam comissão, que recebiam salário mais comissão, que acabaram tendo um certo impacto quando teve lockdown total, né? Então, a gente começou a tratar isso também, a gente começou a falar de reestruturação financeira, olha, cara, segura aqui, reduz aqui, faz assim. Então, a gente começou a tratar de várias formas. E o mais legal é que a gente não só fez com o público interno, porque fiz bastante live, mas teve também alguns profissionais que contratamos para vir para dentro, que depois começaram a fazer consulta particular com o pessoal da Lelo. Foi um negócio super legal, porque eles começaram a demandar, olha, esse cara que fez a live, eu queria falar com ele, né? Essa terapeuta que fez a live, eu queria falar com ela. Essa professora, eu queria fazer com ela. E a gente começou a fazer uma sequência disso, isso melhorou bastante, o profissional se sentiu super bem. A gente entrou no Não Demita, então na hora que a gente virou a chave, que foi doloroso todo mundo ir para casa, e veio uma preocupação gigantesca de muita notícia saindo de demissão, a gente entrou para todo mundo, chamou a live com todos os 1.000 funcionários, e falou, olha gente, a gente não tem previsão nenhuma de demitir todo mundo, a gente vai segurar, a gente se comprometeu em não demitir ninguém, a gente quer dar essa tranquilidade para você. Então isso também deu uma acalmada no pessoal. E a área de tecnologia correndo aqui para fazer as coisas acontecerem. A Lelo, por exemplo, condomínios, entrou com as reuniões de condomínio via videoconferência, que era um negócio completamente novo. A gente foi a primeira empresa a fazer isso, né? Então, a gente entrou com esse negócio, começou uma aceitação bem de leve, muita gente faltando. Hoje, a gente assim, tem muito mais gente participando do que antes, quando era fisicamente, né? Então, muito mais, né? Então, tem muito, assim, 80%, 90% das reuniões, as pessoas estão do trabalho, né, conectando, ou de casa conectando, cuidando do filho e discutindo as coisas do condomínio, né? Isso foi muito legal. Na área de vendas, a gente entrou com assinatura digital, né, que a gente só tinha na locação, a gente não tinha feito ainda em venda, porque a gente sempre achou que venda precisava sentar para assinar e tal, um pouco da cultura. Mas a gente entrou com assinatura digital e com o provimento do CNJ, a gente começou a fazer escritura digital. Né, muito rápido, né? Então, essa cabeça também dos executivos que estão na frente de fazer as coisas mais rápidas por causa da pandemia, como eu te falei, fez com que as coisas melhorassem aqui para a gente. Cara, eu vou te falar, a pandemia melhorou
os nossos negócios quase todos, né? Porque no condomínio a gente continua fazendo muita administração de condomínio e melhorou bastante, porque as coisas, né, tem muito mais assiduidade das pessoas nas reuniões, né, as coisas são mais discutidas com muito mais gente, com muito mais votação. E na área de vendas a gente vendeu muito mais do que os últimos 5 anos, né? Então a gente entregou 2020 com um resultado muito melhor do que os últimos 5 anos. Né? Então, e na locação a gente mudou tudo, né? Assinatura digital, o corretor recebe a demanda da locação onde ele estiver, o proprietário também. Então tem um monte de que o proprietário aceita a visita ou não no celular dele. Então, praticamente em um ano, a empresa mudou como um todo e os resultados vieram muito melhores. É por isso até que a gente não decidiu voltar até hoje. A gente tem 0 plano de voltar às 1.000 pessoas. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? Falando no assunto que eu sempre gosto de tocar com as imobiliárias, em acho que 2013, 2014, chega em São Paulo uma startup, uma plataforma que prometia revolucionar o mercado de aluguéis, que é o Quinto Andar, que obrigou muitas empresas a se reestruturarem. Nessa época você ainda não estava na Lelo, mas você já estava enxergando aí em outras cidades o crescimento do Quinto Andar, que aos poucos foi chegando em várias cidades, e hoje realmente é uma ferramenta que eu já usei, para mim realmente existem várias vantagens e algumas desvantagens, mas é algo que ajudou a transformar o mercado. A gente tem a pandemia que realmente acelerou, mas a chegada do Quinto Andar, na minha opinião, ela fez movimentar muitas imobiliárias que às vezes estavam paradas, aquele esperando acontecer alguma coisa diferente. Qual que é a sua visão aí sobre o Quinto Andar? Que inovação que ela realmente trouxe, que eles realmente trouxeram para o mercado? Sérgio, eu já estava até aqui já na época do Quinto Andar. O Quinto Andar deve ter 8 anos, 7 anos, eu tenho 6 anos e meio. Mas, assim, os 2 primeiros anos, a gente até tem um caso aqui, do Gabriel ouvir esse post, ele vai lembrar, né? O Gabriel é o CEO do Quinto Andar, né? Assim, quando eu estava aqui, eu estava começando, eu sempre fui muito envolvido com esse movimento aí de mudança de startups ou de empresas novas, até para trazer para dentro, para a gente conectar de alguma forma. E assim, eles estavam, né, ainda em Campinas, né, tinham começado a querer fazer o movimento aqui para São Paulo, tinha alguns angels também dando um apoio para ele financeiramente. E aí eu liguei para ele, falei: Gabriel, vem aqui para São Paulo para a gente conversar. E a gente foi bater um papo, ele e o CEO da Lelo. Pô, a gente achava primeiro um modelo bem diferente, né? Ele queria realmente resolver o problema do fiador, né? E a gente, como imobiliária tradicional, a gente não enxergava isso. Aliás, até hoje muitas não enxergam isso como uma vantagem para o cliente, mas para a imobiliária financeiramente é um negócio que tem uma certa dificuldade das coisas encaixarem, né, financeiramente. Mas ele tinha esse propósito, né? E o que chamou muito a atenção da gente era esse propósito de falar: cara, eu quero pegar esse calo e resolver. E a gente sentou para conversar, ele ainda estava em Campinas, e a gente entendeu ali que tinha realmente um propósito de não só fazer isso, como mudar a jornada, né? A forma de comunicação, o jeito de fazer a coisa. Acabou que a gente não conseguiu fechar uma parceria na época, né? A gente tem uma relação com eles muito boa até hoje, estão sempre conectados com a gente de alguma forma, estão indo na Lelo, a gente indo lá. E a gente tem certeza que eles mudaram esse movimento, mudaram o jeito de enxergar a locação, né? Muita coisa que a gente nem imaginava que né, iam conseguir fazer, eles acabaram conseguindo, né? Essa questão de resolver o problema do fiador, a jornada inteira, a jornada ser digital, a marcação de visita ser digital, não conseguir, né, olhar as pessoas, os corretores que estão mais próximos para resolver o problema do cliente, não ficar só num corretor que às vezes desmarca a visita. Não que o dele não desmarca, mas eles tentam sempre colocar ali, por geolocalização, os corretores que estão mais próximos ou que conhecem mais a região. A forma de comunicação ficou mais leve,
né? Ficou melhor, é uma coisa que a gente não tinha. Toda a jornada de comunicação com o cliente também, as imobiliárias tradicionais tinham muito pouca jornada de comunicação, né? Se comunicar, mandar um e-mail, mandar o extrato da locação, né? Deixar o extrato da locação muito claro, as informações muito claras. Essas coisas não passavam, porque só tinham essas imobiliárias tradicionais e até ali eles eram a referência, né? Quando veio uma outra empresa com outro pensamento, com outro tipo de jornada, né, de comunicação, de fazer negócio, as empresas tradicionais falam, caramba, dá para fazer do jeito deles também, ou pelo menos fazer um mix, né? Talvez não dê para fazer tudo ao mesmo tempo, como a gente passou a mesma coisa, a gente realmente viu muita coisa que eles fizeram e conseguimos fazer, né, igual ou melhor, mas tem muita coisa que a gente resolveu não fazer, porque para a gente, naquele momento, pelo que a gente já tinha de histórico aqui dentro, não dá para mudar a chave tão rápido, né? Tem a dificuldade. Mas eu acho, sim, que eles vieram aí para trazer um novo jeito de pensar que fez com que os donos das imobiliárias sentassem. Eu participei de várias reuniões de imobiliárias grandes, tradicionais do Brasil, sentando numa sala para falar, gente, a gente precisa realmente começar a repensar nosso negócio. Porque o Quintandá começou a fazer uma expansão, começou a ir para todas as cidades, e todo mundo queria vir aqui em São Paulo para conversar com a gente, para falar, o que vocês fizeram? Porque a gente é tradicional igual a vocês, né? E eles estão chegando lá na nossa cidade. O que vocês fizeram para proteger seu negócio e tal? E um dos grandes, né, conselhos que a gente dava é, cara, o que a gente fez foi repensar o nosso negócio. Não adianta você ficar bloqueando isso. Ou querendo brigar, ou querendo entrar com processo, ou querendo falar com o Cresce, falar com alguém para defender. Assim. Cara, olha para o que eles têm de melhor, tenta trazer para dentro e olha para o seu negócio e vê o que você dá para fazer melhor. Porque tem mercado para todo mundo, entendeu, Sérgio? Eu acho que esses caras vieram realmente para trazer para a gente um novo jeito de pensar. Eu fico muito feliz, na verdade, com o Quintandá e com as outras todas que tem aí agora, né? Porque eu acho que eles pegaram as pessoas que estão aí há muito tempo no mercado e falaram, gente, vocês realmente são grandes, mas dá para uma empresa nova também ser grande, fazendo um trabalho diferente do de vocês. E tá tudo bem, entendeu? Acho que isso é muito legal, estilizar o mercado, mudar, trazer modernidade, faz sentido, senão não ia mudar. Claro. Não faz sentido o cara mudar. O negócio está dando certo, sempre deu certo, né? E eu acho que agora tem isso, essa provocação, sabe? Cuidado, e é interessante que agora é assim, ó, cuidado que pode vir um novo Quintandá. Nesse segmento, naquele jeito de fazer o negócio. Então aí está todo mundo repensando, isso é muito bom. Eles tiraram muita gente da área de conforto, né? Tava lá sempre no mesmo lugar, sem muita evolução, e eles obrigaram realmente grande parte do mercado a se mexer. E aí, falando um pouco do ano de 2020, você comentou o fechamento de todas as lojas, né? As imobiliárias, pelo menos as imobiliárias de rua, são muito dependentes do ponto físico, não só para ter a tradicional passagem, aquela visita espontânea, como para receber o cliente. Como é que foi de uma hora para outra fechar todas as lojas, mudar o processo, não conseguir mais ter contato com o cliente? Qual foi o principal desafio, na sua visão, desse lockdown que vocês estão até hoje? Sérgio, eu vou te falar um negócio que é engraçado, né? E eu vou ligar exatamente a sua pergunta anterior, né? Será que a gente realmente é dependente dessas lojas de rua? É mais ou menos o que a gente ficava achando com as coisas do Quintandá, né? Será que não dá para fazer uma reestruturação da jornada toda? Será que não dá para fazer um projeto do Sem Fiador? Será que não dá para fazer um extrato diferente? Será que não dá para fazer uma comunicação diferente? A gente sempre achou que a gente foi dependente de loja de rua, né? Mas eu acho que a internet é um oceano, assim, sabe? De possibilidades de se desbravar, né? E eu sempre achei, e a gente vem transformando a empresa há mais de 3 anos, né? Nos bastidores, né? Esse processo de transformação, Sérgio, eu queria até deixar claro para quem vai ouvir a gente, de uma empresa tradicional, ela não é rápida, ela não é simples, ela tem sim uma turbulência, né? Então, quando a gente começou a fazer a Lelo Vendas Digital, ela começou lá 3 anos atrás, né? Onde a gente tinha 200 e poucos corretores e a gente chamou o dono da empresa hoje, que é o Zé Roberto, falando, Zé, a gente vai fazer isso aqui, esse é o modelo do negócio, vai balançar. Você segura? Você acredita? E aí vem um pouco da visão do Quintandá, né? Ele falou, caramba, porra, a gente já está passando isso na locação, se você conseguir fazer isso em vendas vai ser muito legal, a gente vai segurar porque a gente acredita nisso. Então, essa reestruturação começou lá atrás e hoje eu posso te falar assim, com toda a certeza do mundo, no nosso negócio,
a gente não precisa de loja de rua. E olha que a gente tem lojas extremamente bem posicionadas. Tem loja que a gente não sai de jeito nenhum. A gente tem uma loja no Jardins, que é um bairro mais tradicional aqui de São Paulo, quem não conhece, é onde fica o Oscar Freire, onde fica esses pontos mais importantes, está perto da Paulista. A gente está há mais de 40 anos nessa loja. É uma loja que a gente nem pensava em sair de lá. A gente não pode perder esse ponto, vale ouro. Vale mesmo? Sabe por quê? Mudou muito, o cliente mudou demais, a forma de consumo mudou demais. É difícil você ver hoje uma quantidade, um volume que justifique você ter uma loja de cliente entrando na loja para comprar um imóvel, entrando na loja para alugar um imóvel. Igor, Né? dá uma ideia de valor mensal, sem abrir com a loja, mas mais ou menos. Quanto custa um bom ponto aqui em São Paulo? Quanto que se pagava até antes da pandemia um bom ponto em São Paulo por mês, um aluguel? Na região dos Jardins, entre 50 e 70 mil reais, tranquilamente, por mês. Por mês. É forte, né? Então, assim, a gente tem visto essa movimentação. Agora, a gente tem visto outras movimentações ao contrário. Você pega uma startup grande aí de compra, reforma e venda de imóvel, né, que é a Loft, fazendo um movimento ao contrário, né? Ela abriu uma loja nos Jardins agora, né? Mas é uma loja para o cliente ter uma experiência, ir lá, talvez assinar um contrato, tomar um café. É diferente, né? É um pouco da abordagem que os bancos estão fazendo, né? Os bancos estão pegando um monte de agência, além de fechar, estão transformando as agências em pontos de encontro, né? Eles estão chamando Nunca redes de fecharam-se café. tantas agências bancárias, é impressionante. Isso. E quem não está vendo aí, agora a gente está tendo resultado aí dos grandes bancos, teve do Bradesco semana passada, Santander, o próprio Banco do Brasil ontem já anunciou 5 mil demissões voluntárias, eles entraram com um programa de demissão voluntária deles, né? E já anunciaram que vão fechar também mais 100 e poucas lojas. Essa não é a questão só, é que o hábito de consumo mudou. As pessoas hoje estão conseguindo fazer quase tudo. Se você for pegar os relatórios dos bancos que têm capital aberto de dezembro, quem tiver interesse pode entrar lá no RI, na relação com o investidor do banco, você vai ver Banco do Brasil, por exemplo, um banco extremamente tradicional de 100 anos, né, que tem uma carteira que tem uma idade um pouco mais avançada. Eles nunca tiveram tanto uso e tanto pagamento de conta no aplicativo como eles tiveram nesses últimos 3 meses. É um absurdo. Assim, eles tomaram um susto. Então, o banco que tinha mais dificuldade de mudar, né, que são esses bancos ligados ao governo, eles estão mudando, estão fechando loja. Porque o cara falou, cara, não faz sentido. Eu tô tendo... E quando você começa a olhar, Sérgio, a gente começou a olhar 2 anos atrás, é o seguinte, quantas pessoas vão na loja? E a gente tem um cadastro, o cara entrou na loja, que seja para fazer uma pergunta, que seja para conversar com alguém, não sei o quê. Cara, a quantidade é muito pequena para manter um ponto de 50 mil, de 60 mil, e que seja de 10, né? Agora, se você quiser fazer ali um lugar de business, um negócio para assinar um contrato, às vezes fazer um encontro para discutir alguma coisa, isso eu acho legal, né? É o que os bancos estão fazendo. Você pega o Santander, começou agora a colocar algumas franquias de café dentro do banco, né? E começaram a botar, inclusive, o Santander é dono do Web Motors, que é um site de venda de carros nacional grande. Eles conectaram com o Web Motors para fazer feiras de venda de carro e de moto no estacionamento de algumas agências específicas. Então, está virando um ponto de negócio. Porque não necessariamente o cara vai no banco para estar ali dentro, né? Então, é um asset, é um ativo muito, muito caro para ficar ali. Né? Nos Estados Unidos, ontem, a gente viu uma movimentação de algumas empresas que são bancos ou concessionárias, começando a deixar a concessionária, que está num ponto muito bom, mas começando a construir em cima da concessionária, né, para aproveitar esse lugar para moradia, porque não faz mais sentido ter tanta loja. O que a gente viu e a gente experimentou foi isso, quando a gente já tinha um planejamento de fazer uma diminuição de loja, a gente não sabia como. Quando a pandemia veio e a gente fechou e a gente embarcou tudo que a gente já vinha planejando nos últimos 3 anos, aí que realmente não fez sentido, porque os 3 primeiros meses foram bem difíceis, né? A gente fechou em março, abril, maio foi muito difícil, né? Para todo mundo, mesmo com a gente não perdeu cliente, mas a gente não conseguiu fazer visita por decisão nossa e por decisão do proprietário, né? A gente segurou a maioria dos corretores que era grupo de risco, a gente não deixou sair. Mas assim que o negócio começou a voltar, a gente começou a liberar um pouco, a gente começou a ver uma retomada muito forte do modelo digital nosso. As visitas virtuais, o corretor indo, voltando,
toda uma área de back-office falando com o cliente para que o negócio acontecesse, né? A gente tem uma central de jurídico para apoiar o cliente, a gente tem uma plataforma que faz toda a gestão de contrato depois da assinatura do contrato do cliente, onde ele é muito parecido com o e-commerce, ele sabe cada etapa que está indo o contrato dele até a entrega das chaves, sem ele falar com a gente, ele já recebe um e-mail, igual você fazer uma compra no e-commerce, você recebe ali a jornadinha, olha, você acabou de fazer a compra, vai ter aprovação, vai ter emissão da nota fiscal, vai ter não sei o quê, e aqui vai chegar para você. No nosso negócio é a mesma coisa. A gente tem uma plataforma lá que o cara assina um contrato, fala daqui a 15 dias você traz a documentação, mais um mês você aprova o financiamento, tal. Daqui a 45 dias sua chave está na mão. Qualquer coisa dessa que acontecer antes, a gente vai te informando porque o prazo vai diminuindo. Então, eu acho que as empresas tiveram que mudar. E hoje, eu sinceramente acho que paralelo, vendas, não faz sentido a gente ter loja aberta, faz sentido talvez a gente ter pontos que sejam pontos de encontro com o cliente. Ainda tem alguns clientes que estão fazendo assinatura presencialmente, né? Mas é muito pouco, 80% dos nossos contratos, Sérgio, são assinados digitais. Né? A gente está fazendo um monte de escritura eletrônica, né? Porque o CNJ deu continuidade no provimento deles. Né? Então, a gente acabou de assinar um contrato com uma proprietária que estava no Chile, né? O aeroporto estava fechado, ela não conseguia vir para cá, a gente tinha aqui o comprador já fechado com o negócio, ela falou, não posso ir para aí, e a gente fez a escritura online, ela de lá, ela falou, não estou nem acreditando nisso. Isso é uma evolução que já acontece nos Estados Unidos, as pessoas não vão mais fisicamente assinar a escritura nos Estados Unidos, né? Você tem os cartórios todos fazendo isso online. Gente, a gente tem que também pegar e fazer um movimento para que todas as imobiliárias entrem nesse negócio, porque aí a coisa acontece. Eu liguei para um monte de imobiliária, liguei para uma imobiliária de Florianópolis, liguei para uma imobiliária de Goiânia, vocês têm que fazer. Eu fui no Conecta no ano passado para falar, galera, vocês têm que fazer. Porque isso também, Sérgio, não é só a coisa existir, a gente tem que usar, sabe? O cliente tem que falar, como é que eu vou fazer a escritura? É digital, a gente vai fazer eletrônica. Mas eu não sei fazer. Existe sim uma questão de você, né, olhar para dentro e melhorar tecnologicamente para fazer escritura eletrônica, que não é um negócio tão simples ainda, mas todo mundo tem que ter certificado digital, já tem certificado digital de graça no notoriado, né? O cartório precisa estar também, né, com essa demanda dentro dele lá para fazer isso para você, mas dá para fazer. Então a gente também tem que partir para esse caminho, tá? Agora eu vou falar para vocês da YouInc. A YouInc, incorporadora aqui de São Paulo, possui apartamentos nas melhores localizações de São Paulo, em bairros como Pinheiros, Vila Mariana, Brooklyn, Perdizes, entre outros, com uma localização sempre única, muito perto do metrô. São projetos incríveis, de 1, 2 e até 3 dormitórios. E o grande diferencial da IU é que os apartamentos estúdios têm pé direito de 3,70 metros, isso mesmo. Um estúdio com um pé direito de 3,70 metros te dá uma amplitude, te dá um espaço muito maior, uma sensação de bem-estar diferente de outros apartamentos. Então conheça agora o portfólio de produtos de apartamentos à venda no site www.uinc.com.br. Vou repetir, www.uinc.com.br. Não, com certeza. Isso que você falou realmente é importante, dá para a gente colocar uma aspas aqui, que não precisa mais da loja física, né? Muitas imobiliárias pequenas, médias e grandes perceberam isso, muito por conta do consumidor, né? O comportamento do consumidor mudou, está mudando e vai mudar, e essa visita física ela não é mais tão necessária quanto era no passado. Agora, eu gostaria de falar com você, Igor, de um assunto que você conversa bastante, você escreve, eu já ouvi algumas apresentações suas, sobre essa parte de gestão de leads, né? Você está tão próximo dessas equipes, sim. Você implementou aí, ajudou a implementar alguns processos na Lelo. Vamos falar um sim. pouquinho sobre essa jornada de compra, né, ou de alocação, essa jornada do cliente, o primeiro lead, quando ele faz o primeiro contato, até ele chegar no corretor, na visita. Como é que é hoje aí na imobiliária? Como é que vocês estão trabalhando? Você falou que você implementou aí, você ajudou a implementar um processo novo com MQL, que é uma qualificação dos leads antes de chegar na mão do corretor. O que você pode falar sim. sobre isso? Sérgio, assim, eu acho que, também pegando um gancho com a última pergunta,
eu acho que cada vez mais... E olha assim, eu não sou um diretor que fico aqui dentro da minha sala e fico cobrando, não, tá? Eu vou para a rua, eu faço visita, eu não consigo ficar dentro de casa e um corretor me falando, tá difícil. Eu vou para visita com ele. Eu sou corretor também. Eu estava fazendo captação esses dias na rua, sábado e domingo, porque tá difícil captar. Então vamos captar junto? Eu vou para a rua com você. Vamos ralar a sola do sapato, porque lá no chão de fábrica você enxerga as necessidades, né? E realmente os prédios mais novos, você tem uma dificuldade um pouco maior de fazer captação. Captação é angariar, né? Em algumas cidades chama angariar, né? Porque, você tem um condomínio grande, que o porteiro já não tem mais o poder ali do negócio, está na mão de um administrador. Tem essas dificuldades. Então, a gente tem que estar lá no chão de fábrica para entender, vir para dentro e falar, cara, o que eu posso fazer? Posso conectar com alguma startup? Posso conectar com alguma coisa? E o lead é mais ou menos a mesma coisa. Cada vez que eu saio com um cliente, me surpreende o nível de conhecimento dos clientes, cara. Assim, é impressionante. Tem cliente que sabe mais que eu, que estou há 10 anos no mercado. Eu tenho um caso clássico aqui de uma pessoa que foi chefe minha na Ambev e em outra empresa lá em Salvador, e que, por acaso, ano retrasado, ele me procurou e falou, Igor, eu estou querendo comprar um imóvel nos Jardins. Eu falei, vem aqui, vamos conversar. Ele chegou lá, eu falei, cara, o que você está buscando? Tal, não sei o que. Ele falou, nem começa com essas perguntas, porque eu já respondi essas perguntas 100 vezes para 100 corretores. Eu falei, então você já está com muito tempo, né? Ele aí abriu um caderno, ele falou, cara, eu já visitei 86 apartamentos. Eu falei, não é possível. E ele é engenheiro, um cara, né, anota tudo e tal. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, eu conheço cabo a rabo o bairro, inclusive mais que você. Eu sei onde está o café, eu sei qual que é o prédio tal. Ele falou, eu sei, o elevador é ruim, a frente não está legal, a varanda não está boa. Então, assim, eles estão vindo cada vez mais bem preparados. Por quê? O nível de informação que a gente tem hoje é muito grande, não só dos portais, né? Eu acho que os portais, eles dificultam algumas coisas, eles são muito bons para o nível de informação para o cliente, mas dificultam quando deixa repetir muito imóvel, aí cria um pouco de problema nessa jornada. Mas os portais, os sites das imobiliárias, que já tem toda a descrição do imóvel, a fachada, a metragem, a localização. Antigamente, e aí eu conversando com o dono da Lelo, ele sempre me fala, antigamente o cara tinha que vir aqui e olhar ali o papelzinho, era obrigatório vir na loja. Ele não conseguia saber nos Jardins o que estava vendendo, alugando, se ele não sentasse na imobiliária e visse o ficheiro ali no papel. Hoje o cara não precisa vir aqui. Não tem necessidade, o cara tem tudo. Então o lead mudou, né? O nível de conhecimento mudou. E lá na imobiliária, eu comecei a olhar alguma coisa, assim, uma coisa que era assim, lá atrás, há 4 anos atrás, quando eu entrei na Lelo, a gente fazia um esforço tremendo, gastava um dinheiro absurdo com marketing. E o lead vinha... E a gente acabava passando com o corretor rapidamente, mas às vezes o corretor está num nível de atendimento com outro cliente que ele não consegue dar a mesma importância naquele momento, né? E aí a gente começou a perceber o seguinte, talvez não faça sentido fazer isso agora, passar direto para o corretor, né? Mas antes de tomar essa decisão, a gente foi procurar algumas conclusões, né? Eu participo há mais de 5 anos de um evento nos Estados Unidos que chama NAR, National Association Realtor, né? E lá se fala muito nisso, da qualificação do lead. O corretor que é bom mesmo, né? Os top producers, que eles chamam, eles não falam com lead. E eu comecei a conversar com esses caras lá nos Estados Unidos, né? Eu fui para Chicago, eu fui para Nova York, cara, e Boston, todos os lugares que eu entrevistava 15, 20, aqueles caras que são de TV nos Estados Unidos, né? Os top producers, o cara falava, eu falava, cara, como é que faz? Eu pego o lead, passo para o meu corretor. Ele falou, esquece. Esse negócio não dá certo. Você sabe por quê? O cara que é top producer, ele tem que ter um time driblando, defendendo, marcando e trazendo a bolinha para você bater o pênalti. E às vezes até sem goleiro. Ele falou, eu não consigo fazer isso. Eu tenho um time que faz isso para mim. Eu tenho uma empresa que faz isso para mim. E eu comecei a conectar com essas empresas. Tem uma empresa muito grande nos Estados Unidos que só trabalha 24 horas por dia, 365 dias por semana ele atende lead para corretor, né? Só que é um trabalho muito diferenciado. E eu fui conhecer essas empresas, vim para cá. Eu também conheci o trabalho da Casa Mineira, que é um trabalho já super oficializado. Aí todo mundo sabe que eles também têm uma área de qualificação de lead muito boa. E a gente começou a perceber isso. Cara, os melhores corretores, os bons corretores, eles não podem ficar ali batendo cabeça com um lead que é um lead ainda, né? Não virou um cliente, é um cara que às vezes quer uma informação, às vezes o cara quer saber a metragem, a frente do terreno, e ele está ali com 3, 4 clientes, Sérgio,
super engatilhados. E ele vive de comissão. Então, às vezes, um cara desse atrapalha o negócio dele. Então, o que a gente quer fazer é falar assim, cara, deixa a gente jogar o jogo aqui e eu vou botar um cara mais pronto para você. Porque aí sim é a hora do seu jogo. É pegar o que você tem de melhor e na hora que é possível também você fazer isso, porque também não dá para pegar ele está no meio de uma segunda, uma terceira visita, que o negócio está bem quente, o cliente precisa levar um arquiteto para fazer a medição lá, e eu passo um lead para ele ali no meio daquela confusão, ele não vai ligar naquela hora, ele não tem cabeça para ligar naquela hora, porque às vezes está perto de fazer uma venda, uma proposta, e eu não vou conseguir atender o lead. Então a gente falou, cara, faz sentido o que o cara lá dos Estados Unidos fala, faz sentido o que a Casa Mineira está fazendo, faz sentido a gente fazer aqui dentro. Que momento você passa o lead para o corretor? Né? No agendamento de visita? Quando chega para ele? Só quando marca a visita. Só. Então, a gente tem uma área que trabalha o lead, né? É uma área grande, a gente já está com 20 pessoas, a gente não tem uma área super bem estruturada e que a gente só passa... Mas, assim, Sérgio, eu já tive em alguns eventos aqui, junto até com o Admar da Casa Mineira, que é um grande amigo nosso, assim, a gente sempre esteve muito próximo e tal, e eu vi um monte de imobiliária no Conecta aqui em São Paulo, chegando, pô, Admar, como é que você faz isso? Me conta, eu vou contratar uma pessoa, vou botar lá, já vou começar a fazer isso. Não dá certo assim. Eu já posso dizer para você, cara, se você está pensando em contratar uma pessoa e botar só para falar com o lead rapidinho e só passar quando marcar a visita, na minha opinião, pelo que eu estou vivendo hoje, não dá certo. Esse negócio é uma engrenagem, né? Fazer a área de MQL é uma pequena, é uma grande parte, mas não é só ela. Se eu tivesse só ela, eu acho que ela não ia vingar. Hoje eu acho que ela vinga. A nossa conversão é muito mais alta do que a gente tinha no passado. Olha, a gente começou a levantar. Quando eu passava o lead para o corretor, dentro da Lelo, a conversão do lead para uma visita lá no final era de 11%. Na média, tá? Tinha loja um pouquinho mais, loja um pouquinho mais, mas na média é 11%. Né? Com a área hoje, eu tenho alguns consultores na minha área que conseguem converter 50%, 40%, 50% do lead que cai na mão dele. Mas, na média, a área entrega 32%, 35% de conversão. Então, assim, não fazia sentido a gente deixar esse movimento do jeito que estava antes, né? E eu consegui apresentar isso para os corretores, muitos, né? Existe uma quebra de cultura. Como é que foi a aceitação? Alguém reclamou ou não? Foi super difícil. Não, foi super difícil. Foi um caos. Mas, assim, as pessoas acreditavam muito aqui no que eu estava fazendo, sabe? Eu me envolvia muito com os corretores. E hoje eles não conseguiriam trabalhar de uma maneira diferente, né? Acho que não. Mas sabe o que é, Sérgio? Ao longo do tempo, quando você vai fazendo uma implantação como essa, e eles começam a ver que não é só isso, Sérgio. Tem um trabalho com o proprietário que é feito antecipadamente. A gente já tem um onboard pronto. Quando a gente pegou as 11 lojas nossas de venda, a Lelo tem 24 lojas, 11 especificamente tem vendas dentro. Quando a gente foi fazendo onboard uma por uma e super devagar. Pegou a menorzinha, chamou os corretores, apresentamos o projeto. Cara. Mas a gente não vai entrar agora. A gente primeiro vai falar com todos os proprietários. Tem uma reestruturação de telefone. Imagina que a gente tinha telefone para cada lugar. A gente centralizou tudo em um lugar só. Então, hoje a gente tem motoboy em São Paulo colocando placa com telefone só, que é super legal. Então, a gente começou a ter problema. Olha que legal. A gente começou a ter problema com um monte de motoboy, porque a gente tinha alguns motoboys ou alguns motoristas de carro que botavam placa para a gente. Porra, Igor, mas você ainda usa placa? Uso, cara. E vou falar para qualquer um que esteja ouvindo aqui, que tem imobiliário, que seja corretor. Ainda faz sentido ter esse canal. Não faz sentido não ter esse canal. Para a gente é um canal super interessante. Primeiro, barato. Bem mais barato do que qualquer portal. Segundo, o lead vem mais redondo, porque ele está vendo ali a casa, ele está vendo o terreno, ele está vendo o apartamento, é a região que ele quer, ele já é um pouco mais redondo do que o cara do portal, que ele não tem ideia do que seja, né? E não deixa de marcar, fazer o branding nosso, que é importante, né? Na região, você ter ali uma placa daqui, o cara tá ali dirigindo e fala, pô, essa Lelo vende aqui pra caramba, quando eu for botar meu imóvel para vender, porque ela atrai muito imóvel para captação. Então, tem vários sentidos para a placa. A gente começou a pegar um monte de gente que não conseguia, sumia com a placa nossa, né? O cara ia sair para botar e sumia e tal. Hoje a gente tem um processo com uma empresa de telefonia, onde a gente tem geolocalização das pessoas que estão botando placa para a gente. É um negócio impressionante. Então, eu sei exatamente qual bairro que eu estou atacando com placa. Então, existe um tratamento. Vocês colocaram inteligência no processo das placas. Não são placas estanques lá. Você consegue mensurar... Tudo, eu sei que placa que eu coloquei, que horas que eu coloquei, que dia que eu coloquei, o imóvel que pode colocar placa. Aqui em São Paulo a gente tem uma lei, tem a lei da cidade limpa, né?
E a gente tem condomínios que, né, baniram placa. A gente sabe exatamente quais são os condomínios todos de São Paulo que não podem colocar placa. A gente nem vai lá. Quando o cliente fala, eu quero botar uma placa aqui, olha, não pode. Fale com o seu síndico, a gente orienta o mercado também. Olha, fala com o seu síndico, às vezes está deixando de vender o imóvel porque ele não quer botar uma placa. Então, falando um pouco do MQL, é assim, a gente tem um treinamento muito intensivo com esse time, tem toda uma preparação tecnológica. Hoje a gente tem uma plataforma lá dentro que não tem nada a ver com software de imobiliária, né? A gente tem uma plataforma de tratamento de lead que a gente trouxe americana para cá, e a gente tem todo um formato de Kanban, então a gente sabe exatamente quantos leads vieram, onde está cada etapa. Às vezes o cara só quer uma informação. A gente tem toda uma tecnologia embarcada por trás, a gente fala com o cliente por WhatsApp. Quando o cliente quer fazer uma visita, a gente procura o corretor que tem a disponibilidade da visita. Isso é outra coisa que a gente mudou. Como é que acontece na imobiliária tradicional, como a nossa acontecia? O cliente ligava, você passava para o corretor. Pô, o corretor hoje de tarde, ele tem 2 visitas com clientes que já estão esquentando o negócio, né? E o cliente que a gente passou para ele fala, Sérgio, eu queria ir hoje à tarde, eu tenho disponibilidade com minha esposa, eu já vou estar fazendo uma visita lá do lado. O corretor falava, pô, hoje não dá, vamos tentar amanhã. Ele tentava botar dentro da agenda dele, né? Ou, né, em alguns casos, ele fazia uma parceria com alguém. Não, hoje dá, e mandava outra pessoa, porque ele está ocupado, né? Ou é rodízio dele em São Paulo, alguma coisa assim. Lá na Lelo, com esse movimento que a gente fez, a gente tem lá as escalas de pessoas do rodízio, né, que tem direito a essa visita, mas a gente sempre pergunta para o cara, você tem disponibilidade para fazer essa visita hoje às 15 horas? Pô, não tenho. Então a gente vai mandar outra pessoa, mas você é o próximo da vez. Fica tranquilo que seu lugar está marcado pela verdade que você disse, né? E aí a gente mudou, porque antes quem tinha o poder do agendamento era o corretor, né? E nesse caso nosso agora, quem tem o poder do agendamento é o cliente. Porque a gente resolveu olhar e falar assim, cara, o cliente tem que ir na hora que ele quer e não na disponibilidade do corretor, né? Que me desculpe os corretores, mas, cara, a gente precisa olhar para o cliente. Isso E é não uma é à mudança, isso é toa... uma mudança de cultura enorme. Não, isso é uma mudança, cara, que assim, é necessária a gente olhar para o cliente. Você sabe por quê, cara? Porque assim, todo mundo, sério, tudo isso tem teste antes. Todo mundo que a gente testou, a grande maioria que a gente deixou na mão do corretor, colocar na disponibilidade dele a agenda, a gente ligou para o cliente já tinha ido no mesmo imóvel que outra imobiliária. O cliente quer ir hoje, tem disponibilidade dele hoje, ele vai. Vai ser com você, se você não puder, vai ser com o João, se o João não puder, vai ser com Maria, ele vai. E se ninguém puder, ele vai sozinho, mas ele vai. Porque é tão difícil você achar um imóvel que você goste, você entra nos portais, você entra nos sites imobiliários, é muito difícil, porque tem muito imóvel, muita foto que não está boa, ou a informação não está clara, ou é difícil mesmo, porque às vezes, pô, será que eu já olhei esse imóvel? Não olhei, é um pouco confuso o processo. Então, quando o cara fala, gostei desse, eu vou ligar nessa imobiliária, eu vou dar um jeito de ir. E, pô, o cara tem disponibilidade para ir hoje, por que ele não vai? Então, essa mudança de colocar o cliente no centro da decisão, a gente só não vai na visita, Sérgio, se o proprietário não deixar. Mas se o proprietário falar, hoje às 3, tá lindo, né? E aí o corretor fala, pô, então, no modelo anterior, o corretor fala, olha, talvez hoje não dê, ou vai mandar um parceiro meu, eu não quero que vá um parceiro. Né? Se eu passei o lead para ele, eu quero que ele vá. Agora mudou. Ele falou, cara, você pode ir? Não, não pode. Então, a gente meio que, a gente fala aqui internamente que a gente uberizou o negócio. Além da geolocalização, né, que a gente pega os corretores da região, assim, ó, amanhã tem uma visita às 18 horas na nossa Cafreire. João, você está podendo ir? O João fala, cara, amanhã eu não posso. E agora, que a gente implanta, agora não, a gente já está com esse processo implantado há quase 2 anos, a gente começa a ver um negócio que é muito claro. A quantidade de desistência ou de ocupação do corretor é gigantesca. Porque agora que a gente lança a visita para o cara, e o cara fala, pô, amanhã não dá que eu tenho um dentista, pô, amanhã não dá porque eu tenho que levar minha esposa no médico, amanhã não dá isso aqui, a gente fala, tá vendo que esse negócio dá certo nosso? Porque se o modelo fosse o tradicional, você ia cancelar. Ou você ia trocar a data. Ou você ia mandar um parceiro que é seu, ou um corretor parceiro seu que não é você. Então, pô, é muito melhor esse modelo nosso, porque assim, o cliente vai. Se o proprietário quiser, o cliente... E quando a gente liga para o cliente, Sérgio, a gente faz isso em segundos, tá? O cliente liga, quer fazer uma visita, a gente fala, tá bom, a gente liga no proprietário, pega informação, já faz a geolocalização, porque a gente tem aqui um sistema nosso de geolocalização, que a gente vê quem são os corretores que estão próximos da região e quem é a lista, já marca, já, o cara diz, eu posso, e ele já pega, liga para o cliente, coisa de 5 minutos, fala, tá marcada a visita, você quer marcar outra visita?
E a gente está tendo uma surpresa absurda. O cara fala, caramba, é muito mais rápido, né? É muito melhor. Né? E a gente está ali em contato, depois a gente liga, pega feedback da visita, depois a gente faz NPS da visita. Então, o cliente diz lá, pô, gostei, não gostei. Você quer ver uma coisa que é interessante? A gente faz um follow-up do trabalho do corretor depois da visita. Porque a gente começou a ver algumas coisas que era assim, pô, tem cliente que ia na visita e depois sumia. Esses que são assim, mas tem uns que sumiam porque ele não gostou do atendimento do corretor. E tudo bem, cara, o corretor não precisa ser perfeito. Né? Eu estou com um filho pequeno aqui, você sabe, tem pediatra que eu vou e, sei lá, alguma coisa não gostei do pediatra. E eu troco, e tudo bem, cara, não tem problema nenhum, só que a gente precisa saber isso do cliente. E quando a gente começou a perguntar isso para o cliente, a gente começou a ter uma surpresa. O cliente falando assim, cara, eu cheguei na visita antes do cara. Pô, eu cheguei lá, o cara tava todo com um cheiro de cigarro. Teve um cliente que falou, o cara tava com cheiro de cigarro e eu não gosto de cigarro. O cara pegou na minha mão com a mão de cigarro, o cara, sabe, mal vestido, ou o jeito de falar comigo não foi bom. O senhor quer trocar de corretor? Posso te dar uma sugestão de um novo imóvel? Se você gostar, eu posso te sugestionar outro corretor? Eu prefiro que seja outro corretor. Pum, pegamos o cara, que podia ter ido embora. Né? Não são todos, mas a gente vai pegando e vai tampando esses buraquinhos no processo, a gente começa a ver um monte de coisa que é interessante para a gente e a gente começou a vender mais. É muito simples. A gente fechou 2020 com o melhor resultado de venda dos últimos 5 anos da empresa, sem ter uma loja aberta. Né? Porque tem muita coisa embarcada nessa área que a gente criou lá dentro. Então, 2020 foi o melhor ano nos últimos 5 anos em resultado da Lelo. Exatamente. O melhor ano de venda dos últimos 5 anos, sem ter nenhuma loja aberta. E a gente quer caminhar para isso esse ano, sem abrir nenhuma loja e continuar assim. E outra coisa, uma coisa que você falou assim, pô, como é que foi para você fazer a implantação disso? Cara, foi muito difícil, sabe? Tem muita imobiliária que não vai bancar essa briga, não quer essa guerra agora. A gente queria essa guerra, né? Balança, meu amigo. Mas você que é piloto do avião sabe que turbulência não vai fazer o negócio cair. Vai qualquer outro defeito técnico. Turbulência não vai fazer o negócio cair. Vai fazer uma turbulência, vai balançar. A gente balançou. Balançou no sentido assim, pô, tinha 200 corretores, saíram, sei lá, 60. O cara falou, não concordo, eu quero atender o meu lead, o lead é meu. Cara, o lead não é seu, o lead da imobiliária, a gente tem uma parceria. Mas pô, o que a gente quer fazer, na verdade, é fazer você vender mais. Porque se você não vende, a gente não ganha. Então, é uma parceria. Olha a Casa Mineira, cara, é um sucesso de vendas lá. Olha a Lelo agora, é um sucesso de vendas. Será que as duas imobiliárias estão erradas? A gente tem número, sabe? A gente tem certeza desse processo. Na hora que esse negócio começar a acontecer como um todo, eu tenho certeza que o mercado vai mudar. Porque, de novo, Sérgio, a gente não é só MQL. Todo mundo que for na Lelo, todo mundo que for na Casa Mineira, todo mundo que for estudar esse assunto, acha assim, ó, eu vou contratar uma menina CLT, eu vou botar lá, a partir de amanhã eu vou botar para a menina atender meus vídeos. Não é isso. Talvez você sinta uma mudança ou outra pequena, alguma coisa assim, mas isso não vai dar um impacto que a gente teve, que a Casa Mineira tem, que as grandes empresas dos Estados Unidos têm. Não dá. Existe um trabalho e um monte de ação que tem que ser feita ao redor disso, né? Principalmente com os proprietários. Né? Não dá para você ter um cliente ligando rápido, você atendendo o cliente rápido, ligando no proprietário rápido, para marcar visita rápido com o cliente. Cara, a gente marca visita com o cliente aqui em, sei lá, em 1 minuto, 2 minutos. Não adianta você fazer isso se você tem estoque ruim. Você vai ligar para o cliente para dar notícia ruim. Olha, sabe que o imóvel está vendido. Tem que ser feito um trabalho de atualização, de gestão de propriedade, que a gente chama, que a gente tem uma área disso lá dentro, muito grande, sabe? Você tem que ter ali uma ideia de quantos imóveis você tem, quantos estão desatualizados e quanto tempo você vai atualizar esses imóveis e tentar deixar esse estoque o mais blindado possível. As informações têm que estar o mais certas possível. Não adianta você falar para o cara que tem 100 metros e depois chegar lá até 80. Então, o onboard dessa captação tem que ser muito bem feita, sabe? A gente está fazendo foto profissional de tudo. Então, tem um monte de coisa que tem que ser feita, porque isso tudo culmina lá no MQL, que faz o MQL ter uma conversão muito boa e faz a experiência ser muito boa. Para o cliente falar, porra, não tem necessidade de ir lá na loja física. E no final, a gente assina o contrato digitalmente, né? Que a gente estava com todas as lojas fechadas, e aí estava mesmo fechada, não tinha como ele assinar, então a gente começou a assinar de forma digital, e aí também precisa ter uma estruturação jurídica para isso, né? Não dá para você assinar um contrato de qualquer jeito digital, tem que contratar uma plataforma legal. A gente tem alguns pontos jurídicos, a gente tem uma central
nessa reformulação inteira, a gente criou uma central de pós-venda totalmente digital. Existe um outro sistema que a gente instalou lá, não é software de imobiliária, é sistema, tem uma plataformazinha Kanban também, igual da MQL, que a gente faz gestão do contrato, é muito parecido com o e-commerce, o cara tem a linha inteira ali de quando começa até quando termina a entrega das chaves, então ele nem liga para a gente, ele tem essa experiência natural, ele recebe por e-mail, ele recebe por WhatsApp. Então, assim, tem que pensar no processo como um todo. Igor, dá para começar pelo MQL? Dá, mas tem que ter um negócio um pouco maior. O que você falou, o processo como um todo, né? Eu vi no início da pandemia muita imobiliária, muita construtora indo atrás de ferramenta de assinatura digital, implementando e falando, agora resolvi. Mas não é só isso, né? A assinatura digital é a última milha, né? É a última milha e até nisso precisa ter cuidado, né? Então, o sinal, você precisa ver até que ponto você vai pegar um sinal, o valor, o tamanho do sinal, porque, assim, tem os riscos normais, né? Você não está vendo a pessoa, né? Não necessariamente a gente tem vários casos aqui, então a gente reestruturou a parte jurídica com essa assinatura digital, mas hoje roda bem. E a gente ainda tem a possibilidade da escritura digital. Então, o cliente fala, caramba, eu liguei na Lelo, eu tive uma experiência muito legal, assim, foi na hora que eu queria fazer a visita, do jeito que eu queria, recebi feedback, ele recebe feedback na jornada inteira com a gente aqui, até depois, como é que foi sua experiência com o corretor, o que é que o corretor, quais são os próximos passos do corretor, olha que legal, a gente pergunta, o cliente fala, cara, o corretor ficou de me passar os imóveis aí semana passada, mas até agora sumiu, né? Pô, acontece, às vezes o cara está fechando um negócio, o cara está com a cabeça em outro negócio, ou até o próprio cliente está querendo uma coisa que a gente não tem no estoque, o corretor vai ter que captar. Mas beleza, mas tem uma área aqui para dar suporte para ele, né? A gente faz essa captação, manda para o cliente, se o cliente quiser visitar, a gente volta para o corretor. Corretor, lembra do cliente da semana passada? Ah, eu lembro. Você ficou de mandar um negócio para ele, você não mandou, a gente achou o imóvel, a gente mandou para ele, ele quer fazer visita. O corretor nosso fala, não é possível que vocês estão fazendo isso para mim. Então, agora você precisa ir na segunda visita com ele, porque a primeira você já foi, a segunda você já foi, estou te mandando imóvel, estou te mandando proprietário, estou te mandando tudo. Então, o cara fala, porra, tem uma empresa trabalhando por trás de mim, entendeu? E aí, Sérgio, só para finalizar também, o mais legal disso é assim, quando o processo está bem feito, só fica quem quer esse processo. Só fica quem quer trabalhar sério e só fica quem quer ter parceria com a empresa. A gente perdeu muito corretor. E eu vou te falar, a gente vendeu muito mais em 2020 do que os outros anos com muito corretor. Porque o processo melhora o negócio, sabe? A gente não precisa de 200, 300 corretores. A gente precisa de 100 bons caras que são parceiros, que entendem um processo novo, que estão aqui entendendo que a gente está querendo fazer o negócio para eles venderem mais, né? Que a gente está trabalhando por trás dele e não querendo tirar ele. Não faz sentido nenhum tirar o cara. A gente tem muito corretor bom aqui agora, porque se você pega uma imobiliária com um corretor bom e embarca uma jornada dessa nossa, meu amigo, o céu é o limite do negócio. O cara dá para dobrar, triplicar, porque assim, pô, o cara é bom. Você vai botar só os caras, né, que querem fazer visita, ou vai estar ajudando ele a fazer mais visita, ou tem um jurídico por trás super bem estruturado, com experiência muito boa. E, além disso, eu também assumi o marketing lá, porque eu não conseguia ver sentido fazer essa jornada sem assumir o marketing que vem antes, né? Como é que eu faço para ter mais lead, mais qualificado, que dessa forma a gente consiga entrar esse lead no funil, e aí toda a parte de MQL seja, né, melhor, com uma conversão mais né, maior, uma conversão que o cliente consiga ir para uma visita. Porque assim, não adianta também só criar o MQL se você não trabalhar o que vem antes, né? Então tem toda uma reestruturação nossa aí, a gente diminuiu um pouco o pé nos portais, a gente gastou muita energia no nosso site, em todas as nossas campanhas de marketing, a gente criou uma área de marketing muito legal. Então tem um monte de coisa que aconteceu antes que fez também com que eu melhorasse o processo do MQL e melhorasse depois da jornada. Então essa jornada é longuíssima. Você precisa saber quais são suas guerras que você vai enfrentar primeiro nessa jornada, qual que dá mais resultado em menos tempo, com menos gasto, né? Que aí você precisa ver mais ou menos, porque marketing você gasta bastante, né? É uma jornada, mas é uma jornada que se você tiver com o pós ali, né? O MQL bem estruturado, na hora que você gasta mais dinheiro aqui na coisa certa e esse negócio entra aqui e você consegue, né, converter esse negócio,
cara, vira uma É muito indústria. mais assertivo. Casa Agora, mineira, para a gente aluguel. finalizar, Igor, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Se a gente deixar, nós vamos ficar conversando até o horário da noite aqui. O papo tá bom. A gente tem aqui, e você também tem, uma série de sonhos dentro do mercado imobiliário. A gente tem alguns processos, algumas situações que você, com certeza, gostaria de melhorar, algumas decepções. Se você tivesse uma varinha mágica e pudesse pedir um desejo, ou achasse uma lâmpada da sorte, saísse um gênio, você tivesse um desejo, o que você gostaria de pedir para o segmento imobiliário, para o seu processo, que talvez você vai levar alguns anos ou que você entenda que vai demorar para resolver? Cara, essa pergunta é uma pergunta... Assim, eu tinha um grande desejo que acabou de acontecer das escrituras serem eletrônicas, né? Boa. Isso acho que vai melhorar muito o fluxo do processo, né? E eu acho que um dos grandes desejos meus é um desejo que não tem nada a ver com processo, não, sabe, Sérgio? É um desejo mais voltado para a conscientização dos donos de imobiliária, donos de empresa, corretores, né? Eu acho que a gente precisa entender que a gente está num negócio que tem muita grana envolvida, né? É um negócio que não vai acabar, dificilmente uma startup vai mudar esse negócio todo. Acho que tem mercado para startup, tem mercado imobiliário tradicional, tal. Eu só acho que a gente precisa começar a rodar um pouco a chave para as coisas novas, sabe? Essas guerras não precisam ser tão dolorosas, com tantos feridos assim. Eu acho que as pessoas precisam se abrir cada vez mais para o novo, né? E não necessariamente o novo é um negócio muito novo, né? Uma escritura eletrônica não é um negócio muito novo, uma assinatura digital não é um negócio muito novo, a MQL não é um negócio muito novo, mas assim, é muito doloroso qualquer intenção de você mudar alguma coisa, é muito complicado, você se desgasta demais. Eu posso falar assim, eu acho que eu tinha um case de muito sucesso aqui dentro da Lelo, mas eu acho que os últimos 3 anos são os anos que eu mais me desgastei internamente com as pessoas, sabe? As pessoas são, cara, esse cara é maluco, né? E eu falando, gente, prestem atenção, não faz sentido ter o processo anterior. E as pessoas enxergam isso, é mais ou menos igual o Quinto Andar, sério. O cara enxerga que aquele negócio é um negócio muito legal, mas ele se proíbe de querer fazer aquilo, né? Por mais que ele enxergue, cara, assim, não me tira do meu jeito de fazer o negócio, sabe? Não me tira do meu jeito de falar com o cliente. Por que você quer tirar o cliente de mim? Então, assim, eu acho que é um desejo, na verdade, da gente procurar entender um pouco o que está acontecendo no mundo, os corretores, donos de imobiliário, entender que as coisas estão mudando, entender que a gente tem que apostar mais em coisas novas, fazer as coisas devagarzinho, do seu jeito. Mas, pô, gente, eu acho que se todo mundo se abrir, né? Se abrir para buscar melhorar a jornada de alguma forma, em algum determinado momento da jornada, e também, depois de se abrir, começar a comprar essas brigas e trazer para dentro, porque, como eu te falei, escritura eletrônica ninguém quer fazer. Poucas pessoas foram atrás para fazer. Gente, a gente precisa fazer esse negócio. Porque todo mundo imbuído nesse processo de conscientização, de melhoria da jornada, e além disso, comprando algumas brigas para trazer para dentro, eu tenho certeza que o sonho meu, que é o sonho de todo mundo, é a gente ter uma diminuição da demora de venda do imóvel. Um imóvel demora 400 dias para ser vendido no Brasil, 400 e poucos dias. Porra, porque a gente não está igual aos Estados Unidos, 70, 90 dias. Pô, tudo bem que os Estados Unidos você tem exclusividade de tudo, beleza, mas que seja 200 dias, a gente precisa melhorar, né, o time de venda desses imóveis, porque dá para a gente ganhar muito mais dinheiro, né? Se você conseguir vender mais rápido, se você tiver uma estrutura um pouco melhor, se você melhorar a jornada, porque, Sérgio, é claro, se você melhorar a jornada, você vai alugar mais e você vai vender mais. E se todo mundo começar a se abrir para fazer isso, todo mundo vai vender mais e vai melhorar o negócio. Então, assim, a gente tem uma possibilidade de ganhar muito mais dinheiro e muito pouco espaço de tempo. Não é um negócio que eu dependo do governo. Cara, a gente depende da gente. Então, a gente precisa estar muito unido agora e com a cabeça muito aberta, estudar. Eu vejo donos de imobiliário estudando, postando muita coisa no LinkedIn, caras que estão querendo, né? Você vê a Lopes, a Brunholi, a Lelo, a Casa Mineira, uma porrada de imobiliários até menores fazendo um movimento no mercado, que eu acho muito legal, porque quanto mais a gente tiver essa consciência, Sérgio, e você trazendo isso também, trazendo podcasts que vão auxiliar as pessoas a abrir um pouco a cabeça, gente, a gente tem possibilidade de ganhar muito mais dinheiro e de ser muito melhor. A gente não tem possibilidade de
Ah, você vai me tirar do meu conforto. Não, as coisas vão acontecer para melhorar o negócio, entendeu? E esse é meu sonho, que as pessoas comecem a ter um pouco mais de consciência, né? Começar a botar um pouco desse processo novo para dentro, olhar a jornada delas, porque faz sentido. E no final das contas, quem mais vai amar isso tudo é o cliente, pô, porque a gente vê quanto o cliente sofre para buscar um imóvel. É sofrido, sabe? Então a gente vai melhorar tudo nesse processo. Muito bom, Igor. Muito bom. Se a gente pudesse, ficava aqui mais algumas horas. Esse baiano gente boa aí, que é o Igor. Esse papo muito bom sobre o mercado imobiliário. E isso que o Igor falou faz todo sentido. Quando o mercado está bom para todo mundo, né? Quando a maré sobe, todos os barcos, não importa se é grande ou pequeno, sobem juntos. E isso que ele falou é mais importante, você olhar a experiência do cliente. Hoje o processo de venda, locação, olhando pelo lado do cliente, o cliente avalia ele ainda muito negativamente, né? É muito doloroso você alugar, comprar. Então, não são concorrentes, né? O mercado é um só e as imobiliárias, algumas a gente já vê esse processo, a gente faz parte lá do Secov, algumas iniciativas de melhorar o mercado, porque existe espaço para todo mundo e o processo ainda é muito arcaico e tem muito a melhorar. Igor, obrigado novamente, foi muito bom bater esse papo com você. E, Obrigado. pessoal, semana que vem tem mais. Tchau!